Eu quero convidar os candidatos que vieram participar deste encontro para se posicionarem à mesa. Esse encontro é promovido pelo movimento Luto pela Cultura de Betim. Num primeiro instante, um movimento que prestava luto à morte da cultura, e atualmente é um movimento que adotou o luto como verbo. Eu luto pela cultura de Betim. Tá certo? Eu vou aproveitar aqui e explicar que o Davidson, além do portal Betim Verdade, o Davidson, como fotógrafo do nosso movimento, é o único autorizado a registrar imagens aqui dentro. Assim como o portal Betim Verdade é o único portal com licença para fazer os registros de imagem. Isso atende também aos telefones celulares, que são máquinas de filmagem e de fotografia. Nós não permitiremos esse tipo de registro no nosso encontro. E este registro de vídeo, que será efetuado pelo portal Betim Verdade, que é um órgão privado, apartidário, estará disponível para toda a comunidade betinense online em seu portal. Ok? Eu quero iniciar agradecendo especialmente ao Salão do Encontro, que cedeu este espaço tão expressivo artisticamente em nossa cidade para esse nosso momento de tamanha importância. Eu quero ressaltar aos candidatos que este espaço de história marcante na cultura da cidade está prestes a fechar suas portas, devido à falta de verbas. Eu gostaria de ler algumas regras básicas para que todos consigam acompanhar o nosso encontro. Cada candidato pode trazer até 10 representantes de sua assessoria para dentro do espaço, porque nós tínhamos o limite de 100 cadeiras. Lá fora, todos são convidados a participarem, a fazerem presença. A coordenação se dará por minha pessoa, cantor bonito, moreno, alto, forte, conhecido como Love, no SPC Love. Nós temos a mesa de secretária com a Alexandra, nós temos o apoio da Vânia e também da Yara. Nosso encontro não é um debate. Isso significa que não haverá pergunta de candidato para candidato, assim como não haverá direito de resposta ao candidato e muito menos réplica ou tréplica. É um encontro de perguntas do movimento para o candidato. Então são perguntas propositivas, exclusivamente propositivas, sem nenhum tipo de preocupação com gestões passadas. A nossa preocupação é com a gestão que virá. Portanto, nós esperamos dos candidatos respostas pautadas em suas propostas, exclusivamente, respeitando o oponente. O primeiro candidato a se apresentar será o Venceslau. A todos vocês, nós gostaríamos que esses 5 minutos fossem utilizados sobre o seguinte tema, as seguintes perguntas. Nós gostaríamos que vocês se apresentassem nesses 5 minutos, pensando nestes objetivos. O que os senhores entendem por cultura e, consequentemente, por desenvolvimento cultural? Além disso, de acordo com essas concepções, quais programas, projetos e ações pretendem viabilizar em Betim para avançarmos rumo ao desenvolvimento cultural da nossa cidade? À vontade. Boa noite a todos. Meu nome é Venceslau Moura, sou engenheiro civil, proprietário da EVA Engenharia, moro aqui em Betim há 20 anos. Nunca pensei em mexer na parte política, mas tendo em vista eu ver que a crise ética no Brasil está muito séria, acabei me dispondo a participar desse processo e a gente espera realmente poder contribuir com a cidade.
que eu entendo de cultura, eu acho que é qualquer manifestação do povo que vive em um determinado local. Eu acho que qualquer atividade cria uma memória cultural da cidade. E eu acho que é importante preservar essa memória em qualquer local. Aqui em Betim, em relação a nossos projetos, que a gente realmente acha que está acontecendo com a cidade foi parando, foi morrendo culturalmente, porque o poder público foi se distanciando da população. A gente gostaria de continuar a construção do teatro aqui da cidade, que eu acho que é um absurdo que a cidade decidiu fazer um teatro, um prefeito começou a construir, o outro governo, independente de lado político, deve continuar as obras. Realmente é um desrespeito com a cidade se gastar um valor e o outro governo não dar continuidade, mesmo sendo contra. Eu acho que o que começou tem de acabar. A sociedade escolheu aquilo. A gente deve começar, e o teatro é importante para os artistas da cidade se desenvolverem. A cidade tem que ter estrutura para o artista que seja treinar, se apresentar aqui, criar essa experiência, para poder realmente sair para fora. Então, acho que o teatro é muito importante. Como o vice da nossa chapa é da cidade, é do Citrolândia, ele pediu para a gente fortalecer o Teatro Cine Glória, lá do Citrolândia, reativar o teatro, colocando atividades culturais lá no Citrolândia. E realmente é importante você manter essa memória da cidade numa área que já foi um teatro há muitos anos atrás. Mas imagino que o centro não tinha teatro e lá tinha. A gente fica triste de ver na parte cultural, é uma cidade que já teve muito trabalho cultural, que tem uma lei que estipula um valor a ser gasto na cultura, com projetos culturais. Essa lei o valor se baseia em rendas de 2 anos atrás. Então, em tese, esse dinheiro já está no cofre da prefeitura e, de repente, o governo fala que não tem dinheiro, que não vai fazer nenhum projeto cultural. Quer dizer, eu acho que isso é muito pior do que não ter a lei. É você ter uma regulamentação, criar uma expectativa na classe artística e depois cortar essa expectativa falando que não tem dinheiro, quando, na verdade, já está a previsão no orçamento. Então, a gente garante também que vai manter essa lei e que vamos fortalecer a cultura nessa área. Agora, uma coisa que eu acho muito importante para a cidade é a educação e a escola integral. E dentro da escola integral, a gente quer fazer que a escola seja gostosa, que os alunos realmente queiram ficar na escola integral. A criança já não gosta muito de escola, se falar que tem que ficar o dia inteiro, acaba tendo mais evasão ainda. Mas a gente acredita que com atividades culturais na cidade e esportivas, a gente consiga realmente segurar esse aluno na escola. E se tem na cidade, aqui em Betim tem várias pessoas que fazem trabalhos sociais praticamente de graça, com dificuldade, procurando arrumar espaço para dar essas aulas, seja de luta, de karatê, de teatro, de aula de violão, isso tudo. Existem pessoas que fazem esse trabalho aqui em Betim sem apoio nenhum. A gente quer basicamente dar um apoio a essas pessoas, criar essas condições e levar essas pessoas para dentro da escola. A gente acredita que consegue multiplicar esse trabalho cultural, esse interesse cultural da criança. Isso vai diminuir a evasão escolar e melhora também a segurança na cidade, porque as crianças de 14, 15 anos, que é a ideia de começar, se manteriam com atividades culturais. Eu acho que basicamente é isso. Muito obrigado. Boa noite. O próximo candidato, Alexandra. E vai mantendo a mesma linha de raciocínio sobre o que é cultura, o seu conhecimento sobre desenvolvimento cultural e suas propostas para a nossa área. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os candidatos Vitório, Altair, Venceslau, cada um de vocês aqui presentes.
dizer que cultura é um somatório de investimentos, principalmente respeitando as diversas classes artísticas, culturais, né? E queria dizer o seguinte, eu na minha proposta para a cultura de Betim, que hoje está de luto, eu queria dizer que eu queria uma FUNARB comandada por alguém do meio, que tenha conhecimento, uma gestão moderna e participativa e gestão pública, não só na FUNARB, mas também como um todo da prefeitura. Sem gestão, nós não vamos ter acontecer nada. Quero o fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura, cuidar do patrimônio histórico, artístico, cultural, manter e melhorar a lei de incentivo, promover eventos de resgate e intercâmbio artístico-cultural, concluir e garantir o funcionamento do Teatro Municipal, que é uma vergonha para Betim não ter um teatro. Uma cidade tem 10 cidades dentro da mesma cidade e ainda a gente tem dificuldade. Definir o calendário para atividade de eventos do município, revitalizar o CPC, principalmente o PTB, e construir novos CPCs, parceria com a empresa, PUC, Fiat, Petrobras e as demais, inclusive nas contrapartidas de investimentos de prédios aqui em Betim, para ter uma contrapartida de investimento na cultura, construir um novo Parque Exposição e resgatar os grandes eventos tradicionais do Parque Exposição que eu construí ali, tinha Betim Mural, Feira da Paz, grandes eventos, valorizar o artista local, tinha palco 1, 2 e 3, além de valorizar o pessoal evangélico e também da Igreja Católica, com grandes shows, modernizar e atualizar o acervo da biblioteca pública, cada regional teria uma biblioteca de referência, resgatar a Feira da Cultura aos domingos na Praça Milton Campos e nas regionais, como eu fiz quando fui prefeito e tinha na Praça Milton Campos a melhor feira de artesanato já existente em todos os tempos, e a gente quer voltar a revitalizar tudo isso, né? Realizar gincanas culturais, escolher a participação da comunidade, realizar festividades estudantis e regionais de danças, teatro e cultura, e grandes gincanas, como já teve aqui em Betim, e tudo isso acabou. E eu quero dizer também que dentro da escola de tempo integral, como o Venceslau disse aqui, é importante que ela vai integrar a dança, o teatro, a música, natação e várias outras atividades. Eu acho que lei é lei. Nós que tínhamos um orçamento de 14 milhões em 2016 para a cultura, só foi efetivado 7 milhões. E uma lei, Noemi Contígio, eu acho que ela foi feita para respeitar. Se caiu a arrecadação, tem que se pagar proporcionalmente o que arrecadou. É um desrespeito com o artista, é um desrespeito com aqueles que criaram os seus projetos e viram de uma hora para outra o descumprimento dessa lei. Nós tivemos aqui, gente, a melhor banda de música de Betim. Na época eu fui prefeito de Betim, foi considerada a melhor banda de música. Então nós temos talentos, nós temos aqui artistas, nós não temos espaço. E é uma vergonha para a cidade igual Betim não conseguir um teatro, quando eu acho que em cada regional, que Teresópolis, Ibiruçu, São Caetano, PTB, Alterosas, cada regional dessa é maior que 400 cidades de Minas Gerais. Então teria que ter uma bela de uma estrutura, né? Ter um teatro, ter um CPC. Eu acho que Betim, pela arrecadação que tem, dá conta de colocar em prática todos esses anseios da população, principalmente da classe artística, né? Então eu acho que esse momento é um momento de grande reflexão. Eu acho que a cultura, o que eu vejo os artistas reclamarem é que o dinheiro é gasto sem ouvir a classe artística de Betim. Então isso é um equívoco muito grande. Eu acho que nesse aspecto é que nós temos que colocar em prática principalmente o diálogo, essa abertura com a classe artística. Só vai acontecer a partir do momento que assumir ali a Casa da Cultura alguém que seja do meio, com competência para administrar tudo isso. E eu vejo que hoje, quando o Parque Exposição... 20 segundos. Então eu quero encerrar agradecendo que, em síntese, para falar sobre cultura em 5 minutos é muito pouco, mas eu deixo aqui minhas considerações e agradeço pelo convite de estar presente aqui neste momento tão importante que a cultura precisa. Meu obrigado por tudo. Próximo candidato, Alexandre.
Vitório Medior. Boa noite. Boa noite. Agradeço essa oportunidade, esse convite, para poder manifestar o meu pensamento a respeito da cultura. Eu nasci na Itália e tenho 65 anos, na cidade de Parma, uma cidade que é berço cultural, uma cidade que tem nas suas origens anteriores a Roma e conserva um grande acervo cultural e artístico. Nasci nesse meio e aprendi a apreciá-lo em todas as suas manifestações. Foi um privilégio para mim ter sido educado em escolas em que a cultura era um bem comum, era uma coisa relativamente ao alcance das pessoas. Eu entendo que a cultura ela gera para o ser humano, o jovem especialmente, um incrível desenvolvimento pessoal. Eu, na realidade, sou um grande administrador, administro várias empresas e nunca estudei, na realidade, administração. Eu me forjei na filosofia, no estudo da teologia, das religiões e do direito. Não cheguei a me formar em nenhum dessas modalidades, desses estudos, em razão da minha vida, desses estudos terem sido interrompidos por questões familiares. Mas nunca parei de estudar e de me aprimorar, não apenas intelectualmente, mas como espiritualmente. Portanto, a cultura para mim é uma coisa natural, que eu vivo. Eu já pintei, já escrevo. Entendo que a prática da arte, da cultura, desenvolve extremamente o ser humano. Eu abro para o entendimento holístico de tudo aquilo que ele tem em volta. No caso de Betim, eu cheguei aqui há 40 anos e tive um choque chegando aqui, porque não vi nenhum tipo de cuidado com a preservação histórica, mesmo com a pouca história, mas os cuidados relativamente muito pequenos e insignificantes. Se destroem coisas para construir outras, se destroem lembranças para construir outras, achando que tudo é antigo. Na realidade, o antigo não que é antigo, que é velho, e não antigo. E na realidade precisa resgatar um sentimento e implantar outro dentro da cultura aqui em Betim. Medidas pontuais são várias. O Ilair citou algumas com muita propriedade e eu repetiria praticamente aquilo que ele falou. Mas eu gostaria, caso fosse eleito prefeito, de nomear um secretário do setor, uma pessoa que efetivamente esteja afinada com a necessidade do setor, possa dialogar e entender, sem tradutor. O espaço e os locais para prática de cultura, de expressões artísticas, faltam. Nós temos que acabar o teatro, temos que encontrar uma outra solução para os parques de exposições, provavelmente construir um estádio que possa também receber grandes eventos, parques temáticos na Várzea das Flores, integrando meio ambiente, lazer e cultura, como o Inhotim fez aqui perto de nós. Não digo repetir o Inhotim, mas a ideia do Parque Cultural e Ambiental na Várzea das Flores cabe perfeitamente. Criar uma agenda anual de evento, até porque permite programar a captação de recursos. Captar recursos via incentivos fiscais, hoje não tem essa cultura a nível de prefeitura, e isso tem que ser implantado porque a escassez também de recursos a nível municipal é muito grande. Criar parcerias com empresas, gerar um catálogo de expressões artísticas, inserindo todos os artistas 10 segundos.
Agradeço muito. No decorrer do debate, depois explicarei o resto. Por último, Eutair. Uma boa noite a todos e a todas, a comunidade de Fora, Venceslau, Ivaí, a todos os artistas, apoiadores das diversas candidaturas que estão aqui. Cumprimentar vocês por esse momento, que é extremamente importante na cidade. Nós carecemos do debate político para que os candidatos possam posicionar para a gestão dessa cidade. Eu sou professor de carreira aqui da Prefeitura há 26 anos, fui secretário de Educação por 2 anos e sou vereador, estamos no 4º mandato como vereador, conhecendo um pouco dessa cidade e da gestão pública. Escolhemos uma mulher como vice, que é a Loura, pela sensibilidade, pela luta, pela garra que essa professora tem nessa cidade e que está dentro dos movimentos sociais e da cultura popular. Então, nos enriquece muito essa mulher, porque nós queremos fazer uma gestão para todos, mulheres, homens, negros e brancos, LGBT, todos serão incluídos. A nossa gestão, ela vai ter partido, mas é o partido da cultura, da educação, do respeito, da convivência. Por isso que o nosso programa de governo, ele foi construído a partir de 27 plenárias regionais e temáticas. Depois, no final, vocês vão receber o material, que não pode ser entregue aqui na porta, onde estão as nossas propostas. E proposta construída com a população. Construída o nosso projeto desde o início. O governo são determinados pela forma que você organiza a campanha. E a nossa campanha é uma campanha simples, contando com as pessoas, com a colaboração das pessoas, com o empenho das pessoas. E vai ser com as pessoas que nós vamos administrar essa cidade. Nós colocamos como proposta, entendendo que a cultura é um complexo de conhecimento, crenças, artes, que são acumuladas ao longo do tempo. E às vezes nós preocupamos muito com o avanço do desenvolvimento tecnológico, econômico, esquecemos do desenvolvimento cultural. E esse é o grande desafio, as nossas propostas tendem nesse campo. Eu enumerei algumas que já foram citadas, mas que é importante nós entendermos. Primeiro, priorizar nas atividades culturais da cidade, promovido pelo poder público, os artistas locais. Às vezes nós contratamos artistas de fora e deixamos o nosso artista aqui com o cofre vazio. Então esse é um compromisso que a gente tem, de priorizar, mesmo nos grandes eventos, que os artistas locais sejam priorizados para também o show. Valorização e aplicação de forma integral da Lei de Incentivo à Cultura. Eu era secretário de Educação e Cultura na época que nós aprovamos a Lei de Incentivo à Cultura, o Alessandro era o nosso presidente da FUNARB. E por que nós aprovamos? É uma forma de incentivar o pequeno artista, aquele que sonha em gravar um CD, que sonha em escrever um livro, que sonha em fazer uma apresentação de um teatro, de música, que ele tenha esse respaldo do poder público para impulsioná-lo, para que ele possa, quantas pessoas que a Lei de Incentivo à Cultura impulsionou e ele conseguiu caminhar. E esse é o desafio que nós vamos garantir. Estamos discutindo, inclusive, um depósito em uma conta automática quando paga o IPTU, para evitar, e o ISS, para evitar no ano seguinte, não tem dinheiro, não tem como pagar. Seleciona, cria expectativa e depois não paga. Nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Conclusão do teatro, eu acho que é uma vergonha para a cidade. Gastar 5 milhões, eu fiz várias campanhas, vários de vocês participaram, e não colocar 1 centavo naquele espaço. É uma vergonha para a cidade, mas nós vamos concluir e vamos colocar para funcionar e doar realmente para os artistas da cidade fazer as suas apresentações, esperamos que serão belíssimas aí. Questão dos CPCs. Nós temos alguns projetos que nós temos o prédio próprio. Nós queremos garantir que todas as regionais tenham o prédio próprio para que nós possamos incentivar a cultura local, para que a gente possa incentivar aquele artista que está ali, incentivar contratando para as oficinas, contratando para as atividades.
Então, é muito importante. E uma outra questão, só concluindo, então, a democratização da escolha do presidente da FUNARB. Nós vamos encontrar uma forma, se é uma lista tríplice, se é uma eleição, nós temos que encontrar uma forma para democratizar a escolha do presidente da FUNARB, e vamos fazer isso. Obrigado. Nós vamos iniciar, então, a bateria de perguntas propostas pelo grupo Movimento Luto pela Cultura de Betim. São perguntas baseadas em temas centrais, com pequena introdução a respeito deste assunto. Primeiro, para essas perguntas, vocês terão o tempo de 2 minutos de resposta para cada pergunta, tá? O primeiro tema que nós queremos conversar sobre é FUNARB. Alexandra, sorteia para mim quem responde sobre FUNARB. E vai ir no guia. Eu vou fazer uma pequena introdução a esse tema, tá, candidato? A Fundação Artístico-Cultural de Betim é a estrutura de gerenciamento de todas as políticas públicas artísticas e culturais da cidade e está sob a administração da Prefeitura. Por isso, encontra-se vulnerável às mudanças administrativas, não existindo uma permanência ou consistência em sua gestão, que sai governo, entra governo, modifica-se toda a sua estrutura para recomeçar do zero, a partir da gestão de um novo presidente, novas diretrizes, gerando uma desarticulação e uma instabilidade nas estruturas sob a administração da mesma. Descontinuidade e itinerância das oficinas dos CPCs, a contratação e descontratação dos professores e seus gestores, a descontinuidade de eventos culturais e artísticos, como os eventos do movimento hip hop, a Feira da Paz, Betim Rural, entre outros tantos. A própria lei, Noemi Gontijo, e outros instrumentos de fomento, disseminação da cultura e da arte, entretenimento, promoção do turismo. A FUNARB, senhor candidato, fundação de tamanha importância, serve hoje de cabide de empregos e moeda de troca nos processos eleitorais. Pergunta: qual a sua proposta de reforma administrativa, de estrutura e organização da FUNARB frente aos desacertos administrativos que ela apresenta e frente aos desafios de tornar a sua gestão pública mais transparente, qualificada e democrática? Perfeitamente. Eu entendo, que a primeira medida que nós temos aí, nós estamos falando de gestão pública. E gestão pública não permite cabide de emprego. Hoje, os tempos mudaram. Não dá para conceder esse cabide de emprego que é usado atualmente em detrimento daqueles que detêm o conhecimento da cultura, da arte. É por isso que, ao falar aqui anteriormente, nós vamos escolher alguém do meio, nós queremos delegar a essa pessoa a competência de trabalhar e trabalhar com os artistas locais. Eu lembro que o Deca Camona, ele falou comigo: o dinheiro que gasta a cultura, se distribuísse para a classe artística, teria muito mais valor, porque eles gastam dinheiro indiscriminadamente sem atingir o objetivo da cultura. Então, gente, assim como a educação tem o plano decenal da educação, eu acho que a cultura também pode ter um plano decenal da cultura, onde nós podemos fazer um projeto para os próximos 10 anos, independente de quem seja o prefeito, de quem seja o presidente da FUNARB, onde nós vamos dar sequência a um projeto com respeito, com consideração, com valorização dos artistas locais, para atender uma demanda que não é difícil. E aqui eu digo, não precisa gastar dinheiro com grandes artistas. Vamos valorizar os nossos artistas locais, como nós valorizamos no passado, e vamos ter uma cultura realmente onde nós podemos tirar o proveito necessário com valorização
das oficinas, 20 segundos. das feiras, de um modo geral, quando nós fizemos quando eu fui prefeito. Obrigado. O nosso próximo tema será Centro Popular de Cultura, CPC. Quem responderá será o Venceslau. Senhor candidato, os Centros Populares de Cultura, os CPCs, nascem com o intuito principal de acessibilizar o ensino da arte e o primeiro contato com as práticas artísticas e artesanais para as mais diversas regiões da cidade de Betim. Seja como forma de capacitação para futuros profissionais, para cumprir sua função social, mantendo jovens e adultos de toda a cidade longe da criminalidade, em ações de produtividade criativa e até financeira, mas principalmente para cumprir uma função de suma importância para o desenvolvimento e o fomento da arte e da cultura da cidade, que é a formação de público. O CPC está na ponta do processo cultural, incentivando a efervescência da cultura, estimulando o surgimento de novos talentos e promovendo junto à grande população cultura e a arte da própria cidade. Pergunta: tendo em vista a situação calamitosa dos CPCs, quais propostas de ação a sua gestão pretende viabilizar para revitalizá-los, reestruturá-los para a formação de público e também para a difusão da cultura e da arte para toda a cidade? Tá certo. Um problema realmente sério em Betim é que praticamente todos os setores da prefeitura têm muito cargo político, realmente muito cabide de emprego, que hoje é inviável. Os CPCs de Betim tem um que funciona muito bem, que é no Teresópolis, que o Jaime Tales pegou, e eu acompanhei isso, pegou ele do último governo praticamente paralisado e conseguiu reformar o CPC e fazer as coisas acontecerem. Hoje dá aula e forma muita gente lá, basicamente porque ele é uma pessoa que gosta do que faz. E a gente não vê isso nas outras regiões. Eu não conheço todos os CPCs, mas realmente é triste saber que de 10 CPCs, basicamente um só funciona. E a gente quer ter melhores pessoas nessas áreas. Mas realmente a minha ideia para a cultura é tentar levar essa cultura para a escola. A gente precisa tornar isso uma coisa comum na cidade, né? E realmente tentar levar as pessoas, tipo um Jaime Tales da vida, citando nome que eu conheço e acompanhei esse trabalho nos últimos 3 anos. Levar esse tipo de gente para dentro da escola e tornar a escola um ponto de referência, de formação das crianças. Isso tem que ser quase que obrigatório. A gente não pode ficar pensando que o CPC, que é uma parte cultural, é uma parte de momento, depende muito da pessoa. Então tem que tornar isso mais dentro da escola, mais impessoal. 10 segundos. Eu acho que basicamente isso, e dar os parabéns para o Jaime Tales pelo bom trabalho dele. Deus queira que tenha 10 igual ele aqui em Betim. O próximo tema é patrimônio cultural. Quem responderá? Alexandra? Eutair. Candidato, por definição da Constituição Federal, patrimônio cultural são bens de natureza material e imaterial, tornados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. A Constituição estabelece ainda a gestão do patrimônio e da documentação relativa aos bens sob responsabilidade da administração pública. Betim possui um decreto que regulamenta o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural da cidade. No entanto, a esmagadora maioria da população de Betim nem sequer sabe que a cidade possui museus ou patrimônios culturais protegidos, tais quais a Igrejinha do Rosário,
o conjunto arquitetônico da colônia Santa Isabel, no bairro Citrolândia, e movimentos culturais tradicionais como o Congado. Ou seja, a essência da preservação patrimonial, que é a manutenção da memória e da história para as gerações vindouras, não está se desenvolvendo devidamente na cidade. Além do interesse zero nas possibilidades de geração de renda através do turismo ou mercadorias artesanais que podem ser geradas através do patrimônio cultural. Pergunta: que planejamento o senhor vislumbra para dar continuidade ao processo de proteção de nosso patrimônio, de nossa história e memória, e quais medidas prevê para o registro de outras estruturas patrimoniais ainda não contempladas pelas medidas protetivas da cidade? Uma cidade que não consegue preservar sua memória, ela realmente não está preocupada com o ser humano, com a sua história. Minha tese de mestrado, eu resgatei a história de vida da professora Josefina Bento, mulher negra e professora que fez uma história nessa cidade. E por que eu fiz esse resgate da história da professora Josefina Bento? Uma neta de escrava que chega em Betim e que é reconhecida por essa população, ela tinha algo de especial, mas a cidade tem dificuldade, deixa apagar essa memória muito rápido. E esse é um grande desafio nosso como gestor, eu espero que a partir do ano que vem. A preservação dos nossos espaços físicos, cada dia vai destruindo novos e o poder público não impõe sobre isso. Então nós temos que fazer de fato isso. Mas tem que ter recurso. Se a lei de incentivo à cultura tem uma lei que estipula e determina recurso, e ela é retirada e o artista não recebe, e esse decreto que não tem nem obrigação com o recurso, nós temos que garantir que os recursos venham de algum espaço, que a gente faça alguma construção, para que no orçamento, anualmente, tenha recurso na preservação. Então isso é de suma importância e nós temos que garantir o resgate da nossa história, do nosso patrimônio, porque a cada dia nós vamos perdendo mais espaço e mais cultura na nossa cidade. O próximo tema também patrimônio cultural para o candidato Vitório Medioni. A educação patrimonial, candidato, é um termo que designa ações educativas que visam uma maior interação entre a população, de forma geral, e os bens patrimoniais da cidade. Portanto, seus pontos de atuação não estão presos ao ambiente escolar tradicional. Educar a população sobre patrimônio cultural visa a sustentabilidade do bem patrimonial, ou seja, para que com o passar dos anos ele não perca sua capacidade de dialogar com as novas gerações e, além disso, manter sua história viva no cotidiano do lugar que o protege. A noção de pertencimento e a aproximação do patrimônio cultural pode auxiliar até mesmo na proteção física do mesmo, de ações como vandalismo e depredação. Pergunta: candidato, qual a sua proposta para as necessidades de educação patrimonial em Betim? Haja visto que a maior parte das iniciativas neste sentido, quando acontecem, são propostas pontualmente por professores da rede tradicional de ensino. Nós precisamos, para melhorar a nossa sociedade, enfrentar os mais graves problemas da atualidade, cuidar bem dos jovens, cuidar bem das crianças, dar uma educação, dar uma atenção integral, dar acesso ao esporte, ao lazer e à cultura. Esse é um esforço que tem que ser da sociedade como um todo. Precisa acreditar no valor da cultura. A partir disso, o patrimônio, que na realidade é mais intangível que tangível, hoje em Betim, ele se liga a uma cultura afro-brasileira, que é pouco valorizada aqui, mas muito valorizada no exterior.
Não, e essas expressões afro-brasileiras estão sendo menosprezadas e pouco valorizadas. Para defender esse patrimônio, há necessidade de uma intervenção pública, levar a arte e a cultura às escolas, no tempo integral que é necessário ao jovem para poder ficar distante das ruas, distante de vícios e ter aquele carinho que a sociedade precisa dar ao jovem. Precisa investir mais nisso. E o setor artístico como um todo deveria ser engajado, inclusive, pela prefeitura, nessa tarefa de levar ao jovem essa cultura e essa possibilidade de expansão de suas capacidades intelectuais. O nosso próximo tema será Sistema Municipal de Cultura. Quem responderá, Alexandra? Vale lembrar que já já nós vamos recolher as perguntas da urna. Já foram recolhidas? Venceslau. Sobre Sistema Municipal de Cultura, candidato. A implantação do Sistema Municipal de Cultura em Betim traz consigo a demanda de mudanças na estrutura administrativa e de gestão das políticas públicas de cultura. Como o senhor pretende operacionalizar a criação e também o funcionamento do Sistema Municipal de Cultura na cidade, de modo a promover o desenvolvimento cultural sustentável de nossa cidade? Em qualquer área da cidade, ela tem que ter planejamento. A gente não pode ter ações de curto prazo apenas. Então, realmente, eu acho importante se fortalecer os conselhos e que o prefeito, que a parte política da prefeitura, fique o mais afastada possível disso. Para a gente poder ter realmente planejamentos a médio e longo prazo. A coisa só funciona se todo mundo enxergar um horizonte maior e poder se planejar para a coisa acontecer. Nada acontece realmente se a cada mudança de governo se muda a política cultural da cidade. Então, em todas as áreas, inclusive na área minha, que é mais de obra, a gente brigou muito para ter um Instituto de Planejamento da Cidade, Planejamento Urbano, que seria o IPOP, que nesse governo foi extinto, né, que foi um dos motivos de eu ter com raiva da turma e entrar, né, porque eu acho assim, a planejamento tem que ser técnico, então o planejamento tem que ser feito por artistas, no caso da cultura, ou por engenheiros na minha área, e esse planejamento ser o mais afastado possível dos políticos. O sistema político é importante para direcionar a cidade, para fazer as coisas acontecerem na cidade, não direcionar, para fazer as coisas acontecerem. Tem que ter vontade política, mas o direcionamento cada área tem que dar. Então, na cultura, os artistas têm que participar o mais efetivamente possível e os políticos ficaram o mais afastados possível desse planejamento. 20 segundos. Aí eu tenho certeza que a gente consegue fazer isso utilizando os artistas na FUNARB e fazendo um conselho independente e atuante. 10 segundos. Ok. A nossa próxima pergunta vai ser sobre cultura e educação. E quem responderá será o Vitório Medioli. Candidato, a Lei 13.278 de 2016 prevê a inclusão de artes visuais, dança, música e teatro no currículo da educação básica. Em que consistirá as responsabilidades e atribuições de sua gestão, como prefeito, caso eleito, para que a aplicação dessa lei ocorra de forma plena e eficaz? É um grande desafio, porque nós não temos a estrutura física pronta para isso. Entretanto, tem que
ter um forte engajamento para, em um curto prazo, levar a se efetivar as diretrizes desta lei. E o que falta em Betim hoje também é um centro de produção artística. Nós não temos hoje um centro referencial que poderia também capacitar os professores ou injetar uma nova visão artística e cultural no ensinamento. Agora, vai ter que capacitar professores e engajar também classe artística para dar oficinas, aulas e motivação aos jovens para acessar a essas culturas. Nós deveremos discutir com todo o setor artístico-cultural, com a Secretaria de Ensino, as formas mais efetivas, mais rápidas, mais eficazes para levar a termo esse sistema. Isso é um pensamento que, independentemente da lei que existe, eu sempre achei válido. Hoje não há como em países mais avançados, uma matéria de estímulo à cultura. Não se pratica. E aqui em Betim, nós tentaremos montar o mais rápido possível essa possibilidade. Ainda sobre cultura e educação, quem responde é Alexandre. E o Thay? Oh, que bom. Estava torcendo para ter uma pergunta dessa. Candidato, eu ainda não fiz a pergunta. Estou querendo tanto responder. Eu acho que o seu desejo é alto. Candidato, sem perder de vista o contexto da nova lei que insere segmentos da arte no currículo estudantil, considerando que o desenvolvimento cultural da cidade seja talvez o mais almejado dentre os frutos que tal educação dará à sociedade, fale qual a sua proposta de governo para a qualificação dos futuros professores artísticos, uma vez que Betim não possui nenhum curso profissionalizante ou técnico ou superior neste setor. Quanto à questão da lei emenda à LDB, lei a gente cumpre. Mas, muito antes disso, eu apresentei um projeto de lei que virou Programa de Educação Integral no município, que é a escola da gente, que um dos maiores incentivos que nós tivemos foi relacionado à cultura na cidade, onde se empregou muitos artistas, deram uma contribuição extremamente importante para a cultura da cidade. E o importante, nem sempre o artista precisa de uma universidade para a formação. A maioria dos nossos artistas de Betim são artistas que foi construindo o seu conhecimento, o seu saber na vida, no dia a dia. É importante a universidade? É muito importante. Mas é possível fazer convênios com universidades para que a gente possa ter cursos de capacitação para os nossos artistas e prepará-los para esse trabalho dentro das escolas. E através da educação integral, nós vamos garantir que a cultura esteja presente em todas as nossas escolas, mas que esteja presente na alma e no espírito dessa cidade. Nós queremos trabalhar para uma cidade que possa respirar a cultura. E respirar a cultura é valorizar quem está na terra, quem acredita, quem está fazendo essa cidade. E é nessa perspectiva que nós queremos fazer isso. Além de cumprir a lei, mas nós vamos cumprir com o maior prazer, porque nós acreditamos numa educação gostosa, alegre, com muito esporte, lazer e cultura em Betim. Bom, nosso próximo tema será prédio de teatro e espaços artísticos. E quem responderá é o Ivair Nogueira. Candidato, quais são as suas propostas relacionadas à conclusão da construção do teatro
e também relacionadas à restauração ou criação de espaços necessários para garantir apresentações culturais e artísticas em nossa cidade. Bom, eu quero dizer para vocês, quando eu fui prefeito de Betim, eu tive a oportunidade de ir lá em Itaúna conhecer o Teatro de Itaúna. E o projeto que está aí sendo construído ao lado da Casa da Cultura é um projeto que nós analisamos, identificamos e passamos esse projeto. Da minha época foi elaborado o projeto e depois ele foi com pequenas modificações, porque eu sou um cara apaixonado com teatro. E fico triste quando nós não temos a oportunidade de ver aqui em Betim a apresentação de peças num local adequado. Apesar que na prefeitura hoje tem um teatro, né, tem um local lá adequado, vai lá, é difícil também para as pessoas usarem. O que eu acho que Betim tem que acabar com essa disputa política, seja que um prefeito iniciou, o outro está dando as obras, independente de quem esteja à frente da prefeitura, tem que ser iniciadas e concluídas. E hoje está subjúdice lá, mas eu entendo que temos que acabar com aquilo, temos que concluir o teatro e partir para a construção de mais teatro. Um teatro em Betim é muito pouco, tem que ter CPC, tem que ter teatro, e nós vamos buscar alternativas aí, principalmente junto à iniciativa privada. Hoje Betim tem vários empreendedores que vêm para cá e tem que dar contrapartida. E um bom momento, uma boa oportunidade para esses empreendedores investirem é justamente na cultura, na arte, no lazer. Eu acho que esse é o caminho que nós vamos buscar. Além de tudo, eu acho que a prefeitura tem que buscar alternativas de aumentar a sua receita para aplicar onde for necessário, principalmente na cultura. Eu gostaria de avisar que as perguntas, como já foram retiradas da urna, elas já foram analisadas e escolhidas, então a gente não está mais recebendo, tá? As perguntas. A próxima pergunta vai ser sobre Lei de Incentivo à Cultura. Quem responderá? O Ivaí de novo. Candidato, que alternativas a sua gestão vai implementar para garantir que a Lei de Incentivo à Cultura seja integralmente aplicada, cumprida e jamais interrompida? Olha, infelizmente o poder público não respeita aquilo que é determinado. Por exemplo, a própria Transbetim recebe multas para replicar na cidade e às vezes coloca no caixa único. Eu vou garantir, já foi dito aqui, nós temos que... Lei é para ser cumprida, não tem nem que tomar nenhuma iniciativa não. Se a lei fala que é 2% lá do IPTU, nós temos que melhorar essa lei, talvez até aumentar o percentual, porque nós sabemos que todo investimento da cultura, na educação, ainda é pouco. Então o que eu vou fazer é cumprir a lei. Se a arrecadação caiu, se afetou a arrecadação do município, os artistas não têm nada a ver com isso não. Então, em relação ao que foi arrecadado, é para se cumprir e nós vamos cumprir. E aqui eu tá aí falando a verdade. Cria-se lá uma conta especial e que o dinheiro fica ali, e aqueles que fizeram os projetos têm que ser respeitados. Não se pode fazer uma lei para não ser cumprida como foi agora, né? Foi mais de 2.400.000 em projetos que não foram cumpridos. E o orçamento, que era de 14 bilhões da cultura, só foi efetivado 7. E não foi bem aplicado na cultura, como todos vocês estão dizendo aqui, que a cultura está de luto. Então, comigo, sendo eleito prefeito de Betim, eu quero fazer cumprir a lei, porque lei é para ser cumprida e nós vamos fazer determinado para respeitar todo aquele tempo daqueles artistas que fizeram os projetos e merece todo o respeito de quem quer que seja eleito prefeito de Betim. Eu espero que ele vai, nós vamos cumprir rigorosamente a lei. A última pergunta dessa rodada vai falar sobre calendário cultural. E quem responde? Venceslau. Candidato,
Quais trabalhos sua gestão pretende executar em prol do resgate dos tradicionais eventos culturais da cidade, como Feira da Paz, Betim Rural, Gerador, entre outros, geradores de turismo e renda no município? E quais os interesses da sua gestão em promover um calendário que contemple as demais artes, como teatro, dança, artes visuais, todas as outras? Bem, independente da política, a gente sempre tenta ajudar a parte cultural. Eu mesmo, ano atrasado, ajudei o Jefferson no teatro dele, que ele faz no Parque Exposição. Colocamos no nosso plano de governo que vamos reorganizar todas as festas de Betim que foram paradas. Por que foi parada? Betim Rural, Feira da Paz, mesmo o Rebanhão está sendo quase que proibido de fazer, porque eu acho que os políticos têm muito rabo preso, me desculpem a expressão, porque eu acho que um juiz não pode determinar que uma festa não pode ser feita no Parque de Exposição. Ele pode exigir que a festa seja feita dentro da lei, mas proibir a festa cultural da cidade, a cidade não pode volto a falar, a cidade não pode se vender ou se render à decisão de uma única pessoa. A sociedade tem que ter maior força do que está tendo. Por quê? Porque está mal representada. Então é nosso compromisso voltar às festas, revalidar esse calendário, voltar à festa do Teresópolis, que o próprio jeito também toma conta. E a gente até discutiu como pré-candidato do nosso grupo voltar ao Carnaval de Blocos, que BH começou a fazer uns anos atrás. Isso está trazendo gente para Belo Horizonte, está revitalizando BH, está melhorando o humor da cidade. As festas melhoram o humor das pessoas, fazem as pessoas sofrer menos nas crises, melhoram a segurança da cidade e fazem dinheiro circular na cidade. 20 segundos. Então, e gera um emprego, inclusive. A gente tem discutido muito isso. As festas são importantes e a gente tem que ter coragem de manter as festas. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Bom, nós vamos agora executar as 5 perguntas selecionadas através da urna. Você pode trazer para mim, por favor, Vânia? Pode sortear as perguntas agora. A primeira vai para o Eutaíto. Nossa, a gente que é cego, né? Veio uma letra tão pequena. Candidato, a gestão pública atual tem cada vez mais a cobrança de ser mais horizontalizada em suas tomadas de decisões, agindo de forma coletiva, democrática e transparente. De que forma estes conceitos de gestão serão aplicados na administração e gestão das políticas públicas da cultura municipal? Nós colocamos como as nossas propostas, nós estamos aí hoje com um projeto, com a proposição de lei que cria o Sistema Municipal de Cultura, que não foi sancionado até agora, aprovado. É um desafio muito grande. A gente, caso não seja feito nesse final de ano, as primeiras coisas a ser feitas, a gente ter a sanção dessa lei e ter o Plano Municipal de Cultura, que é o planejamento da cidade, da cultura dentro da cidade. E o grande desafio que nós temos também na cidade é fazer com que os artistas e aqueles que apreciam e que participam da cultura na cidade participam diretamente do processo. Por isso, nos CPCs, nós entendemos que tem que ter uma discussão local, fóruns regionais, para discutir essa política interna, mas também eleger o coordenador dos CPCs. São as maiores reclamações que nós temos. Pessoas que não têm, às vezes, perfil de gestor ou de conhecimento da gestão pública e que, às vezes, esses espaços não cumprem o papel dos CPCs. Também isso é importante para nós. Na questão da gestão geral da FUNARB,
Nós estamos discutindo a importância da gente fazer essa discussão a partir do sistema e do plano municipal, da gente fazer uma constituição no sentido de discutir democraticamente, e é por isso que nós estamos propondo uma escolha democrática do gestor da FUNARB, porque nós entendemos que os artistas e as pessoas que usufruem da cultura na cidade têm que opinar na escolha do presidente da FUNARB. A próxima pergunta vai para o Venceslau. E é a seguinte: qual é a proposta do senhor candidato para fomentar o desenvolvimento cultural nas periferias, uma vez que percebemos já um acúmulo de eventos na região central, distanciando as pessoas menos favorecidas? Bem, os CPCs já teriam que fazer esse papel, né? Realmente, eles não estão atuando nessa área porque são currais políticos de cada grupo. Então, acaba realmente não conseguindo levar a parte cultural para os bairros. Infelizmente, em Betim, se for pensar nesse ano, nós não temos evento cultural é praticamente nenhum. Então não está tendo concentração, está tendo realmente paralisação da cidade. Mas eu acredito muito nesse projeto da escola integral com a cultura, porque isso vai levar a cultura para os bairros. A gente pensa em implantar isso até no final do mandato em 25% dos alunos da rede municipal e principalmente nas áreas de risco, porque essas áreas são as que trazem mais criminalidade para as pessoas, aonde os nossos jovens se desviam mais fácil de uma vida correta, né? Então, se a gente conseguir levar isso para a escola e junto com o trabalho do CPC, eu tenho certeza que a coisa vai acontecer, que vamos ter esses movimentos culturais na periferia. Betim é privilegiado, a gente vê que tem dançarino do Faustão, cantor ganhando torneio na Globo. Então isso, Betim já é privilegiado. Há 15 anos atrás, uma cantora de Betim fez um jingle para o meu pai na eleição no interior. Então a gente vê que Betim tem muita cultura. O meu cunhado tem uma banda com gente de Betim. Isso na periferia também. Então acho que a gente tem que incentivar os CPCs e realmente esse programa de escola integral eu acho que é muito importante. A próxima pergunta será respondida pelo candidato Victório Medioli. Candidato, inúmeros estudos apontam a arte e o esporte como sendo os instrumentos mais eficientes no combate à desigualdade social e à violência. Betim, sendo uma das cidades mais violentas do país, como a arte... Foi mal escrito. Em Betim, que é uma das cidades mais violentas do país, como a arte terá espaço em seu plano de governo para mudar este quadro? E mais, qual a meta e quais os meios serão usados para atingi-las? Bom, aqui nós falamos de arte e cultura como fosse a mesma coisa. Na realidade, a arte é uma expressão artística. E a cultura implica mais um ecletismo, levanta o grau intelectual da pessoa. E aqui em Betim falta a prática da leitura, bibliotecas, é uma coisa fundamental. Também possibilitar palestra aos jovens, trazer pessoas que estimulem esse acesso e instiguem esse acesso à cultura. Agora, dentro das escolas, nós deveríamos reproduzir o modelo que foi usado na Colômbia para combater o cartel de Cali e de Medellín. Não foi usado Chile, mas um prefeito resgatou os bolsões de pobreza, dando creche, dando esporte, é aqui que vem a resposta,
e cultura à juventude, resgatando também o aspecto físico desses bolsões de pobreza. Nós já fizemos no primeiro governo Canaide um kit reboco que recuperou 10 mil moradias. Então são várias ações que precisa levar às escolas e às comunidades e às associações comunitárias que hoje preenchem um papel fundamental na socialização e na humanização da nossa periferia. Portanto, eu entendo que o esforço deverá ser múltiplo e direcionado exatamente nesses pontos. A última pergunta, que vai para o Ivair. Candidato, qual seria a proposta para fortalecer e não deixar a banda de Betim acabar, tendo em vista o descaso também com esse patrimônio municipal? Bom, primeiro eu queria fazer um compromisso. Eu acho que seja qual prefeito for eleito, nós precisamos salvar a banda, mas nós precisamos salvar o Salão do Encontro, que é o maior orgulho de Betim, que levou o nome de Betim nos 4 cantos do mundo, né? E eu posso dizer que a banda, quando eu fui prefeito, foi a banda melhor de Minas Gerais, foi eleita a melhor banda de Minas Gerais. E vou fazer o que eu fiz há 24 anos atrás: valorizar, prestigiar, investir, respeitar e, acima de tudo, com as medidas que nós fizemos aqui, eu acho que tem uma cultura sempre voltada com os interesses da população, respeitando aqueles que entendem da arte, da cultura, e nós temos tradição aqui em Betim. A banda de música, né, desde a época do Divino Braga, vem aqui representando muito bem, e hoje nós temos grandes talentos aí, mas precisa de investimento, o que não está acontecendo neste momento. É isso que nós estamos de colocar à disposição, não só da banda. Vamos salvar a banda, vamos salvar o Salão do Encontro, que a Dona Noemi merece todo o respeito da população de Betim, que ajudou a levar o nome de Betim por todos os cantos. E aqui não é o Salão do Encontro, não. Aqui é uma verdadeira universidade de ação social, de cultura, de tudo. É um exemplo que Betim não pode cruzar os braços. Eu acho que qualquer prefeito que estiver lá tem que, com autorização da Câmara, buscar um incentivo e os recursos necessários para salvar, principalmente, o maior patrimônio que Betim tem, o maior respeito que nós temos pelo Salão do Encontro e pela Dona Noemi Gontijo, que merece. Que nos bons tempos todo mundo prestigiava. Quando ela hoje está numa situação ruim, só abandonou. Obrigado. Candidatos, nós vamos então abrir 3 minutos de fala para cada um, para que vocês nos deem as considerações finais. Nós vamos executar isso na mesma ordem sorteada para a fala inicial. E a ordem foi Venceslau, Ivair, Vitório e Ucaí. Então nós vamos iniciar com Venceslau. Você tem 3 minutos para as suas considerações finais. Bem, o que eu acho importante na política é as pessoas realmente participarem e analisarem os candidatos que estão à disposição da cidade. Eu acho que no Brasil a política virou uma profissão, né? A pessoa entra e quase que se aposenta na política, praticamente no mesmo cargo. Eu acho que isso não é bom para a sociedade. E eu estou entrando na política porque realmente não concordo com o que está acontecendo hoje, não só em Betim, como no país. O meu interesse é chacoalhar as pessoas, questionar a sociedade betinense, que a gente realmente é uma cidade rica, com muita arrecadação, com muita gente qualificada. Volto a falar na parte cultural, tem muita gente boa de serviço, cantores profissionais, gente de teatro, artista da Globo. Nós temos muita gente em Betim qualificada em todas as áreas, não só cultural. Infelizmente, a cidade não está conseguindo ter um bom padrão de vida. Eu vim para Betim há 20 anos atrás e o slogan da minha empresa é Eva Engenharia,
construindo com qualidade de vida. A gente tem que ter qualidade de vida na cidade. Isso passa por um sistema político transparente, um sistema político democrático, passa por uma cultura boa, uma escola boa, uma saúde boa. Mas isso só vai acontecer se as pessoas realmente olharem os seus líderes, questionarem os seus líderes, compararem eles e votarem conscientemente. Infelizmente, no Brasil, o sistema político não nos permite muito fazer isso. A população não tem tanto direito de conhecer todos os candidatos. E eu fico muito satisfeito da primeira vez na história de Betim que seja, terem várias entidades procurando os candidatos para debaterem, para se apresentarem, que seja em palestra, que seja em debate. Infelizmente, com um número grande de pessoas, é complicado o debate. Mas a hora que a pessoa se apresenta, é fácil sentir se a pessoa ali foi treinada para responder aquilo, se está preparada ou se está falando com o coração, se realmente quer ajudar a sociedade. Eu acho que isso é que é importante, é isso que a gente tem que realmente exercitar. E Deus queira que no final desse processo a gente realmente tenha um vencedor que venha ajudar a Betim a sair desse marasmo que está atualmente. Obrigado. Nós vamos agora ouvir as considerações finais do candidato Ivair Nogueira. Olha, gente, eu quero primeiro parabenizar os organizadores pela forma, muito transparente, muito tranquila. Eu acho que Betim precisa de encontros como esse. Quando você tem a oportunidade de vir aqui, não debater, porque não dá para fazer um debate com 10 candidatos, mas deixar de forma transparente, organizada, que cada candidato possa colocar suas ideias, seus ideais. E hoje eu vejo, são dois desafios. Primeiro, vencer a eleição em Betim é um desafio. Eu acho que é uma eleição difícil para todos nós. Nós estamos muito confiantes em poder ir para o segundo turno e ganhar as eleições do segundo turno. Segundo, nós estamos aqui dentro de um projeto muito difícil. Quem assumir a prefeitura vai assumir a prefeitura com uma dívida astronômica. Então vai precisar de um gestor público com pulso, com determinação para tomar medidas que possam colocar Betim no rumo certo. Não dá, no atual momento, para fazer compromissos com grupos políticos, para fazer da máquina pública um capítulo de emprego, e nós vamos ter a consciência que ele foi eleito, eu espero que possa ser o Ivair Nogueira, que ele possa ter determinação, que Deus possa iluminar, primeiro que a nossa candidatura está nas mãos de Deus, nas mãos do povo de Betim. Eu espero que durante essa trajetória até o dia 2 de outubro, que Deus possa nos conduzir para, em sendo eleito, nós podemos colocar em prática aquilo que for melhor, não só na cultura, mas de um modo geral. Nós vivenciamos hoje uma saúde, Betim está doente, que não tem uma saúde hoje que é prioridade das prioridades do povo de Betim, e tudo afeta. E nós precisamos fazer uma reforma administrativa para poder sobrar os recursos necessários para a aplicação não só na cultura, mas nos investimentos. Eu acho que aí também, com a experiência que nós temos, nós vamos buscar, acima de tudo, não só no governo do Estado e no governo federal, porque tem recursos, mas às vezes você não tem as pessoas capazes, ou não tem os projetos adequados, ou não conhece o trâmite em Brasília, ou não conhece o trâmite aqui no estado de Minas Gerais. Isso nós conhecemos bem. E é isso que nós vamos procurar fazer. Somado à arrecadação que Betim tem hoje, buscar recursos do governo do estado, do governo federal, buscar parcerias, buscar, acima de tudo, tudo aquilo que foi importante. Eu vi agora recentemente, um supermercado fez uma corrida aqui ao preço de R$20 com uma camiseta bonita, tinha 3 mil pessoas, não reinou com família. É isso que nós estamos fazendo. Coisas importantes para Betim. Eu agradeço o convite, estarei à disposição para participar de tantos quantos encontros como esse, debates. Obrigado. Próximo a nos dar as considerações finais, Vitório Medioli. Agradeço a oportunidade que me foi concedida nessa noite.
ser candidato a prefeito é um desafio, mais ainda será ser prefeito. Num município que deixará para o próximo prefeito uma dívida superior a 2 bilhões de reais, um dos maiores índices de municípios da história, entre os municípios do Brasil, uma situação de saúde caótica, onde se pensa ter em fechar uma maternidade que realiza 5.000 partos por ano, uma cidade também que virou referência pelo maior número de casos de dengue em todo o país, num país que também é recordista de casos de dengue. Não será fácil, portanto, com tantas prioridades e tanta necessidade de resgatar situações sociais extremamente graves, considerar a cultura como uma prioridade. Entretanto, a cultura é necessária. Ela faz parte de uma tensão permanente de uma civilização. Nós faremos de tudo. E a cultura, ela se alastra na população através da juventude. Nós temos que investir muito na leitura, na possibilidade de palestra, na possibilidade de gerar centro de produções artísticas. Existe um projeto que está engavetado ainda, um centro de produções artísticas que vai desenvolver, inclusive, os artistas e vai dar possibilidade de se apresentar ao mundo inteiro. Resgatar a matriz afro-brasileira, que aqui em Betim ela tem raízes profundas e hoje são esquecidas. E acabar a estrutura que temos ainda. Também não podemos deixar de ampliar as instalações de eventos. Um parque de exposição fechado não poderia estar nessa situação. Nós tentaremos recuperá-lo com todos os métodos e o sistema antiacústico para que ele possa funcionar até outro parque estar presente. De qualquer forma, se eu for prefeito, usarei do sentimento paterno e me voltarei mais para as comunidades mais carentes, para a periferia, lá onde as pessoas sofrem mais. Porque um pai se preocupa, em primeiro lugar, do filho que mais sofre, e não daquele que já está com a vida arrumada. Muito obrigado. Por último, Iltair. Gostaria de registrar aqui a presença da minha vice, Loura. Muito obrigado, Loura. Estava na reunião, acabou de chegar aqui há pouco. Como eu disse no início, a minha campanha da Loura é uma campanha diferente desde o início. Não temos pessoas remuneradas, mas nós temos pessoas que acreditam num projeto diferente para a cidade. Não temos financiamentos, temos o nosso recurso e não temos compromisso pós-eleição. Nós estamos nessa campanha porque nós acreditamos que o poder público pode reduzir as desigualdades nessa cidade. Porque nós somos professores e acreditamos na ação transformadora da educação. Como a educação transformou a minha vida e da Loura, ela pode transformar a vida das pessoas dessa cidade. E quando a gente fizemos diversas plenárias, nós ouvimos muitas pessoas: saúde de qualidade, ter médico, remédio e exames para as pessoas. O clamor pela segurança. Eu não vejo outra forma de garantir mais segurança nessa cidade, além das questões policiais, se a gente não investir pesadamente no esporte e na cultura na cidade. Porque são ações preventivas que vai fazer com que a nossa juventude possa ter sonho, desejo. Quando você chega na comunidade, quando eu cheguei no Marimbá, e o professor falou assim: Iltair, quando tinha escola da gente, os meninos estavam na escola. O professor Tiago, depois que terminou o programa, 5 já foram assassinados e 4 estão presos por homicídio. Talvez se a escola da gente continuasse lá, com teatro, com música, com arte, talvez nós teríamos preservado essas vidas. É possível fazer isso? É, mas tem que ter coragem. Se a gente não tiver uma gestão hoje fragmentada dentro do governo,
Nós temos que corrigir, integrar a gestão como um todo de governo. Nós temos que reduzir os cargos comissionados. O poder público não suporta esse cabide de emprego com 3 mil cargos comissionados e umas 3 mil pessoas que não trabalham nessa prefeitura, nas ONGs e nas instituições. É impossível sobrar dinheiro para alguma coisa. Mas nós vamos fazer isso. Temos que fazer esse enxugamento. Temos que ter uma reforma administrativa séria, porque a população precisa de ter os serviços públicos. E é por isso que eu quero pedir o voto e o apoio de todos vocês para o 13, no dia 2 de outubro. Senhores, nós encerramos agradecendo ao gerente do espaço, senhor Carlos Hamilton, pela cessão do mesmo para o nosso encontro. Parabenizo o professor de teatro Gilbert, que trouxe seus alunos, a professora de teatro Paula, que trouxe os seus alunos, a nossa querida professora, apoiadora e admiradora da arte, Vânia, que trouxe seus professores, colegas e administradores da arte também. A também professora Áurea, que trouxe seus alunos da Escola Nossa Senhora do Carmo. Parabenizar aos participantes do movimento Luto pela Cultura por este momento que nós organizamos nos últimos encontros, nos últimos dias, e agradecer aos demais presentes. Eu gostaria de parabenizar a todos pela conduta. Foi de muito proveito o nosso encontro, exceto um fotógrafo de uma das equipes que o tempo todo fez registros e daqui eu pude verificar. E foi triste ver somente um fazendo isso, acabou ficando em destaque. Senhores candidatos, o portal Betim Verdade, além de ceder este material para vocês com urgência, inclusive algumas fotos, neste momento, ele propõe um encontro com os 4 no prédio ao lado, onde eles fixaram um fundo, um backdrop, para vocês, se quiserem prestar entrevistas ao portal, que é um portal apoiador da cultura e da arte no município, apartidário, de iniciativa privada. Se vocês quiserem ficar de pé para uma foto oficial do evento. Quem quer que tenha a vitória, nos verá bastante nos próximos anos. Betim Verdade. Betim Verdade. Curtindo e compartilhando a nossa cidade.